Lição número 107. Está no Evangelho de Lucas também, capítulo 17, versículo 20. E Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Olha o chamado aqui, a seriedade da coisa, né? Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino, é imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. E aí, então, por que essa lição completa, né? A anterior, você já deu para perceber onde é o alcance dele, que Emmanuel quis fazer isso. Vamos lá. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Constantemente a gente vê irmãos discutindo por conceitos, por entendimentos de fé. Um é espírita, outro é evangélico, outro é católico, outro é humanista, outro é não sei o quê. Um é cristão, outro é budista, outro é taoísta, outro é ateu. E aí começam aquelas discussões. Mas quando você vê no íntimo, parece que um tentando sempre convencer o outro para que um ceda e se converta. É o proselitismo. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Isso às vezes acontece até na nossa roda. Eu tenho um grupo de amigos, 300 anos somos amigos, de repente ele entrou numa igreja, agora quer que todo mundo vire daquela igreja dele, ele entrou no terreiro, quer que todo mundo segue o terreiro dele, ele entrou meu Deus, e assim vai. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo. Em seus círculos de estudo, às vezes a gente começa a ficar preocupado com esse fanatismo, com o proselitismo, porque ele pode acontecer em qualquer grupo, e onde ele acontece, ele destrói aquele grupo, ou pelo menos ele abala as relações do grupo. Né? É uma coisa preocupante, e a gente começa a perceber cada vez mais essas discussões parece que vão se acerrando, vai aumentando, depende da época, das situações que a humanidade está vivendo, isso fica mais intenso, ou depois acalma, aí volta de nós mais uma vez intensificar. Semelhante atividade nem sempre é útil. Ele está falando que não é útil o proselitismo. Não é útil você converter pessoas de uma religião para outra.
Não é saudável. Não devemos fazer isso. O Espiritismo veio para aqueles que não tinham religião ou não estavam se convencendo da religião que professavam. Só aqueles que se dizem de uma determinada denominação religiosa estão bem lá, devem ficar lá. Gente, eu acho que nós somos os únicos a falar assim claramente. E toda vez que eu falo que Reinaldo está indo contra o crescimento da doutrina. Porque Reinaldo é um benfeitor que chega a pessoa e diz a ela, depois de um certo tempo dentro da religião espírita, ele diz que ela está na hora de mudar de religião. Talvez um benfeitor falar para você que está na hora de você escolher uma religião, e aí a pessoa diz, mas eu escolhi, estou aqui, eu sou espírita. Não, você não é espírita. Precisa assumir uma religião. Porque é muito importante isso, né? E aí as pessoas falam, mas você não vai crescer mesmo, nunca, né? Enquanto em todo lugar que você chega, você é dali, já virou tudo, dali já tá... não tem jeito mesmo. Então, vai. Bom, mas é assim que funciona, tá, gente? O proselitismo, ele é um mal terrível que existe. E não funciona. Já vou por mais de 35 anos nessa área, não vi funcionar. Nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Eu não sei quem é aquela pessoa, aquele ser, qual é o destino, a programação reencarnatória dela na Terra. Talvez ela esteja precisando de auxílio espiritual para despertá-la, mas ela vai ser alguém, talvez um avatar em outra religião. E eu, com essa visão de fazer proselitismo, prendo, domino, escravizo ela num determinado local, onde ela nunca vai sair de ser uma simplesmente frequentadora. E vou deixar haver navio um crescimento gigantesco com a religião. Vamos supor que um dia, vamos colocar aqui uma hipótese, que Lutero tenha batido na porta do centro espírita e estava tendo problemas espirituais. Mas ele era católico. Mas como na igreja ele não conseguiu tratar algumas coisas, eles mandaram ele para o centro espírita. E ele veio aqui tratar. E nós tratamos de Lutero. Aí ele faz aquela pergunta, agora eu tenho que me converter para ser espírita? Nunca! Volte para a sua religião. Seja o maior cristão que alguém já viu. Cumpra a sua missão em suas raízes. Temos uma palestra onde Reinaldo fala claramente isso. Um homem, vou só falar só um pouquinho dessa palestra, mas assista, está no YouTube, já foi lançado. Está morando em lugares ermos, no cemitério, uns falam que é cemitério, catacumba, lugares ermos, distantes. O homem está totalmente desequilibrado. Está até nu. E fica jogando pedra, todo mundo que passa na estrada, grita, avança. Ele estava, segundo a Bíblia, endemoniado. Jesus vai até aquela cidade. E então, ele vai conversar com esse homem, aproximando-se. Então, obsediado de Gerasa, né? Muito bem. Lembra-se, Gerasa e uma série de cidades, Jesus foi claro que aquilo ali, que Sodoma e Gomorra teria mais, digamos assim, perdão, seria mais bem visto, que não passaria por tudo que passou, se tivesse tido um mínimo de conhecimento que aquela cidade teve. E aquele povo não se transformou em um povo fiel. Imagina, então, ou cidadezinha terrível. Então tinha aquele homem que era endemoniado, possesso, seja o nome que cada um dá. Então, Jesus passando por ali, ele afronta Jesus, ele vai até Jesus, ele não afronta, ele vai até Jesus. Aí é o homem. Mas chegando até próximo do Cristo, quando a gente sabe, quando estamos obsediados, aí o que está nos obsediando tenta dominar o corpo para poder nos retirar da possibilidade de sermos resgatados, salvos, sei lá. Então aí o Espírito se manifesta e diz que temos contigo, Filho de Deus.
Eu achei mais engraçado dessa parte, nesse diálogo, que o cara... Pensa, gente, olha só, um homem está endemoniado. Então ele está ali possuído pela pior coisa que nós pensamos que existe na Terra. Vamos supor que seja o demônio, o diabo, Satanás. No entanto, o chamado demônio, diabo, Satanás, que possuiu ambos, chama Jesus de filho de Deus. E nós até hoje não aceitamos que ele é filho de Deus. Então nós somos o quê? Pior que aquele povo? Pelo amor de Deus, se até o mal, daquilo que é mais mal e que deveria mentir para nós que ele era filho de Deus, que deveria nos enganar, ele trata Jesus com respeito. O pior ser que nós chamamos de inferior. E nós ainda temos dúvidas se ele era ou não filho de Deus, e tem algumas que não cabe aqui falar, que nem aceita que Jesus era o Messias, filho de Deus. Então eu penso assim, se aquele espírito estava possuído aquele homem, tinha tanto conhecimento assim, nós estamos o quê? Nós estamos longe, né, gente? Por isso que eu falo que o mal, gente, é uma questão de ponto de vista. Tá certo? É pra gente pensar. Alguns espíritos maus são mais cordiais e respeitosos às autoridades da luz do que nós, que às vezes debochamos, duvidamos, negamos, rindo. Nós somos pior que zombeteiros. Eles tratam com mais seriedade as questões espirituais do que nós, que dizemos que somos cristãos, né, que acreditamos. Umas contradições. Eu estou só colocando aqui porque são contradições que vêm no meu pensamento, quando eu estou falando aqui, tá? Então, aquele espírito fala assim, pô, que tem você comigo, Jesus? É filho de Deus. Jesus cura o homem, perdão, deixa eu continuar. Jesus cura o homem, desobsedia ele. Aí na Bíblia fala que aqueles espíritos saíram dali e foram para os porcos, né? Porque eles pediram para Jesus que não tirassem ele daquela cidade, que eles iam liberar o homem, mas que o que quer que acontecesse, que não expulsasse da cidade, porque a cidade era tão ruim, era tão inferior, que era o paraíso deles. Então, se Jesus queria libertar o homem, tudo bem, nós damos um homem para você, mas deixa a gente voltar para a cidade, que a gente pega qualquer um ali, que deve ser pior ou igual a esse aqui. Tá certo? E Jesus, então, diz tudo bem, e aí eles vão para os porcos, comparando mais ou menos a população daquela cidade com porcos. Pessoas completamente sem consciência, que não sabem de nada, nada. Mas aí depois tem a explicação, tá? Bíblica, tá na palestra lá, que jamais Jesus pegaria espíritos e colocaria dentro de corpos de animais, que isso é impossível. Tá certo? Não é possível fazer isso. Mas os animais podem se assustar com uma multidão de espíritos maltrapilhos, inferiores, mal vestidos, representando aquela negatividade? Podem. Mas difícil, quase impossível ser porcos, porque naquela região não se cria porcos, porque era proibido comer porcos. Até hoje é. E você vai lá, não tem porco. E por que teria naquele momento? Então, tudo estão sentindo. Quando você vai entender a história da comunidade, não, você vai compreender que existem coisas que são história, são criadas para dar essas coisas na sua cabeça quando você lê. Olha, você está lendo, se senta para ler, de uma cidade que é proibido criar porco, porque você não pode comer carne de porco, porque não aceita o porco. Daqui a pouco Jesus tira o espírito dos homens e vai para os porcos. É isso mesmo. Quando você lê a Bíblia, é para você parar e falar, epa, não podia ser para camelo, não podia ser para, sei lá, qualquer animal, ovelha, pelo amor de Deus. E tinha que ser para o único animal que até hoje, se nós visitarmos aquela cidade, não tem. É isso que faz a gente buscar, ou a escritura está errada, ou ela quer nos provocar para que a gente, então, na busca de entender, descubra o sentido verdadeiro dos ensinamentos. E tem muitas coisas assim na Bíblia que eu poderia citar aqui, que faz você dar uma chacoalejada, assim, para epa, aqui tem algo extremamente errado. Por exemplo, nós podemos citar alguma coisa muito simples na Bíblia. Quando você compara
os 4 evangelhos, você às vezes observa uma contradição gritante de um evangelista e outro citando o mesmo caso. Esse caso eu vou dizer um bem rápido aqui. Alguns evangelistas dizem que o homem vivia em cemitério, em túmulo, catacumba. Outro disse que ele vivia em lugares ermos. E não fala cemitério nem catacumba. E outro disse que esse homem estava saindo da cidade. Ele não estava nem em lugar ermo, nem em lugar... E 3, são 4. 3 estão falando coisas diferentes. É isso que a Bíblia faz para a gente. Chama a gente para... Epa, aqui descobri um ponto. Por que estão falando diferente? Qual o sentido disso? Compreenderam? Mas com certeza, tá? Quando nós estamos endemoniados, obsediados, enviar-nos para as grandes cidades é o sonho dos espíritos mais inferiores. Aonde existe maior tentação no mundo e maior probabilidade de errar? No campo? Onde você só cuida de animal sozinho o dia inteiro? E vai dormir cedo e acorda cedo? Ou na cidade, onde na sua rua tem ponto de droga, ali tem prostituição, aqui no trabalho tem propina, ali... Gente, pelo amor de Deus, as capitais, as grandes cidades, e quando nós olhamos num olhar cristão, o maior local, uma Sodoma e Gomorra, são as grandes capitais. Quanto maior, mais probabilidade de tudo que não presta do ser humano. Tá ali. Tudo. Mas também de tudo de avanço tecnológico, né? Tudo de demonstração de inteligência humana. E ele diz assim que isso não é bom, porque pode perturbar elevados projetos em realização. Então eu falei do Lutero aqui, dizendo, Lutero, volta para o cristianismo, porque você não, se você ficar no espiritismo, você vai ser um simples frequentador de espírita. Mas se você voltar para o catolicismo, você vai dividir a igreja, Lutero. E se der certo o seu plano, porque lembra, o que você quer não é o que o povo quer. Você quer purificar a igreja dos rituais, da soberba e de tudo que existia lá dentro. Mas será que o povo que está te acompanhando quer? Ou no meio do seu intento, volta que nós falamos da lição anterior, você vai se associar a pessoas erradas, que vai usar você para começar uma separação, mas vai caminhar do jeito que eles querem. E foi isso que aconteceu, por isso que deu errado. Um monte de missionários falharam sobre a Terra. Muitos missionários falharam porque não tiveram o cuidado de assessorar-se a pessoas que tinham o mesmo intuito. E no meio da trajetória, a obsessão pode não ter pego no missionário, mas pegou nos assessores e modificou toda a missão e falhou tudo. É comum. Você vê um médium começando bem, incorporando espíritos de alta envergadura, ele vai caminhando, de repente, pega a obsessão nele, ele se perde no caminho, o benfeitor tem que afastar-se dele e ele vai perder-se num escândalo, vai cair em tudo. Vai fazer o quê? Infelizmente, ser humano, nós somos falhos e somos livres para escolher. Mas então ele está falando, nós não podemos fazer proselitismo. Quando eu vejo um evangélico falando muito bem da Bíblia, falando bem, correto da Bíblia, parabéns. Seja o melhor evangélico que você pode ser na tua vida. Antes um grande evangelho do que um João Ninguém. Entendeu? Antes um grande católico, um fulano de tal. Quem? Né? Não sei. Então, seja um grande católico, seja um grande médium do candomblé, mãe de santo, qualquer religião, grande médium, faça, tá certo? E não existe um único caminho que nos leva a Deus. Daí ele diz assim,
Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. É sempre ruinosa, ruim, mal. Não vai nos fazer bem. A preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. É ruinoso quando nós temos esse centro espírita aqui. Vou dar um exemplo aqui. Daqui um dia você chega, o chão é de mármore. Por que o chão tem que ser de mármore? Não é a casa dos espíritos? Bom, só para... Joga um trem queimado aí mesmo, só para não levantar poeira na hora que a gente entra. Não, tá bom. Mas quando eu colocar mármore, erguer coluna, imagens e molduras com fios de ouro, de prata e diamante, chega a ponto da gente chegar, um dia vocês vão chegar aqui no centro espírita e falar, Jesus do céu, acho que eles que têm dinheiro para me emprestar, não é eu que tenho que emprestar dinheiro para eles. Eu tô pior que ele, nem na minha casa tem isso. Vai chegar um ponto que até o pobre tem vergonha de entrar no centro espírita, porque Jesus, ele tá descalço, sujo, ele vai sentar naqueles bancos caríssimos de madeira nobre, que o mármore sustenta o banco, ele não tem... Gente, ele nem sabe o que é aquilo. Então, ruim, ele está dizendo aqui, isso é ruim. E as pompas de números, vaidosamente, a quantidade de arrecadação, a quantidade de doação, às vezes, isso é ruim, ele está dizendo. Tá? E aí ele fala por quê? Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. O fato de um centro, de uma religião, começar a arrecadar muito dinheiro não significa que Deus está com aquela instituição religiosa. Já falamos de vários, em outros, já está, depois tem que pesquisar, que o diabo dá muito mais, o mal dá muito mais que o bem. Pode ter certeza, tá certo? O mal não negocia méritos. Só quem vê méritos é o bem. Se você chegar e pedir aqui muito dinheiro para Jesus, ele vai dizer, vamos ver se isso vai ser bom para você, se você não vai cometer mais erros ainda, né? Olha, vamos ver se está dentro da sua reencarnação, vamos ver se está dentro da lei da causa e efeito. O mal não fala, você nem precisa pedir, ele fica te observando. Você quer dinheiro? Você quer isso? Você quer aquilo? Ele não quer saber se você merece, você vai fazer com isso. O problema é seu. Certo? Então ele fala assim, portanto, não é isso. Às vezes a gente fica olhando a aparência de um local mais do que o conteúdo que vem daquele local. Então não importa se é chique, se é bonito. O importante é que estamos estudando, aprendendo e colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Reforma íntima. Isso que é importante. Religião não é o que está aqui fora. Religião é o que está aqui dentro de nós. E aí ele diz assim, a realização divina começa no íntimo das criaturas, reforma íntima, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Então ele fala assim, bem claro, né? Olha, não surge a comum, não é uma coisa fácil de ver essa realização divina no íntimo nosso, não é muito fácil de eu ver a reforma íntima promovendo mudanças dentro de nós, de dentro para fora. Por quê? Porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, da reencarnação, mergulhados no corpo. E aí o que nós fazemos? Nós sepultamos os erros do passado culposo. Então eu não quero tratar de corrigir as minhas falhas. Mas, Guto, eu não lembro o que eu fiz em outra vida. Não é preciso lembrar o que você fez em outra vida. É preciso saber o que você faz
com as novas propostas do presente, se você faz correto ou não. É isso. O passado passou, mas se a proposta ressurge no presente, é porque você tem algo de teste, de prova para repassar aquele acontecimento. Quando alguém diz assim, eu estou passando por determinada situação por várias vezes, ela está querendo dizer, por que eu não estou acertando nenhuma das vezes? Então a prova não para de ser apresentada na minha vida. Eu só passo de ano da primeira série para a segunda depois que eu passar de ano. Enquanto eu não passo de ano, as provas vão se repetindo. As questões mudam, mas estão dentro do mesmo contexto. Muitas vezes eu carrego uma vida batendo ou encontrando sempre com determinadas situações. A própria vida está dizendo, essa situação você não está conseguindo responder adequadamente a ponto de não criar uma consequência que promove uma outra criação do mesmo cenário. Compreenderam? Mais ou menos assim. Eu quero que a bola... Guto, por que toda vez que eu chuto a bola para cima, a bola volta? Eu chuto a bola. Eu estou o tempo todo chutando a bola para cima e a bola continua caindo. O que eu tenho que fazer? Parar de chutar a bola. Acabou. Mas se você chuta a bola, você provoca uma ação. A ação da gravidade. Atrai a bola de volta. O centro da Terra. A bola volta. Não quer fazer isso? Não quer mais ver a bola caindo? Não chute a bola. Não joga a bola para cima. Então, eu preciso compreender que a vida está fazendo isso didaticamente comigo. Puf, joga a bola, a vida tem a gravidade, devolve a bola para mim. Puf, puf. Depois ficou ali. Nesse bate-bola com as dificuldades, com as situações difíceis da vida. Sem refletir por que estou fazendo esse bate-bola. E aí, por quê? Porque nós estamos sepultando os erros do passado culposo. Nós não queremos resgatar. E como precisamos resgatar para deixar definitivamente o passado através do aprendizado, ou seja, enfrentar novos desafios, novas propostas, caminhar em novas direções, eu fico preso dentro daquele mecanismo de ação-reação. Ação, reação, ação, reação. Muda mais um pouco, muda, mas não, nada definitivamente avança. E ele diz assim, a carne, antes da gente culpar a reencarnação, né? Ele é preocupado com isso. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação. É através do corpo, é através das existências físicas que nós passamos pelas provas, que nós aprendemos, que nós nos expomos. Sem a reencarnação, eu não consigo limitar um espírito. Imagina assim, ó, vamos entender isso. Se eu quero que uma pessoa passe por uma circunstância para testar se ela aprendeu ou não, primeira coisa, eu não posso dar a ela o direito de saber o que fazer. Porque se eu der a ela o direito de saber o que fazer, dela se lembrar, ela vai saber. Eu vou ensiná-la, mas tem que haver um mecanismo que eu faço ela esquecer a teoria. Se ela aprendeu, está dentro do instinto evolutivo dela. Se ela não aprendeu, ela vai esquecer. Como eu vou fazer isso com um espírito que está plenamente consciente? Não é possível. Mas, se eu der um novo corpo, um novo cérebro, um novo organismo, onde esse espírito que vai se ligar a esse corpo colhe rapidamente, quase que imediatamente, as memórias deste corpo, eu consegui, então, criar um mecanismo de fazer com que aquele espírito velho para chuchu comece a parecer ser uma criança. Senão, se ele vier lembrando de tudo, ele já vai nascer falando, tendo profissão, fazendo escolhas,
Eu não posso. Então, Deus criou um mecanismo, a reencarnação é um fantástico mecanismo. Eu não conseguiria fazer um espírito virar uma criança. Ele está consciente. Não existe lobotomia. Não existe técnica nenhuma de operar perispiritualmente o cérebro do espírito, porque ele não tem cérebro. Então, eu só tenho um jeito. Ligo a ele a um corpo onde o espírito vai extrair dali rapidamente, imediatamente, todas as impressões do mundo que está à sua volta. E, aparentemente, ele vai ser uma criança, até que, com um determinado tempo, algumas coisas vão se desmembrar. Bom, então é isso que é a reencarnação. Essa oportunidade gigantesca, maravilhosa que a gente tem. Entretanto, ele está dizendo assim, para os espíritos redimidos, para aqueles que já compreenderam esse mecanismo, morte ou significa, a reencarnação significa morte ou transformação permanente. Por quê? Quando você já tem uma clareza do sistema, das leis, das regras, a fidelidade à lei de Deus, quando você é chamada para reencarnar num determinado planeta, você sabe que por alguns instantes a sua capacidade de pensar, de filosofar, de criar vai ser limitada, enquanto você estiver preso àquele corpo caminhando pelo planeta Terra. Então, para um espírito redimido, evoluído, isso aqui, a reencarnação para nós é a morte. Eu vou perder inúmeros, né, poderes, capacidades, percepções em relação a Deus, ao mundo espiritual, enquanto eu estiver no corpo físico. Eu estou morrendo. Parece que eu estou retrocedendo. Então, significa morte ou transformação permanente. Ele vai falar assim, ou transformação permanente. Por quê? Porque ele sabe também que a partir da experiência que ele obtiver com êxito no mergulho do corpo físico, ele está livre para sempre daquelas mesmas provas. Então, uma transformação incrível para a vida dele. Então, ele entende isso, ele é redimido, ele é um espírito evoluído. Ou morto, permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Homem carnal. Aí ele está falando bem claro, não é porque é carnal, porque tivemos grandes espíritos no corpo físico, mas tendo uma visão, um entendimento espiritual bem lúcido. Mas um homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, ou seja, em vista daquilo que faz com que ele dirija seus esforços no estudar, no aprender, no pesquisar, no testar, no analisar, no exercitar. Então, em virtude daquele homem carnal não fazer esse esforço devido, tá certo? Em circunstâncias que ele governa, pode ver somente o que está morto depois que morre. Está morto, o que está morto fisicamente, morto. Espírito não morre, então ele não pode ver espírito, ele pode ver o corpo morto, mas não o espírito dentro do corpo. Ou aquilo que vai morrer, ou uma pessoa que está viva, mas um dia vai morrer. E aí ele diz assim, o reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Eu entendo que ele está dizendo, a mediunidade é sim esse canal que algumas pessoas nascem para perceber, sentir, ver, interagir com o mundo espiritual. No entanto, ele está dizendo que um homem carnal, ele não disse médium, ele disse homem carnal. Em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver só o que está morto, ou aquilo que vai morrer, certo? Mas, se ele governar o esforço dele, administrar o esforço dele, colocar
o esforço dele na direção do aprendizado, do entendimento, da aceitação das leis de Deus, ele vai conseguir ver além daquilo que está morto e além daquilo que vai morrer. Ou seja, ele vai conseguir ver o que nunca morre. Portanto, não estará nunca morto e nunca irá morrer. Espírito. Tá certo? Então, o reino de Deus, porém, divino e imortal, vai escapar naturalmente da visão dos humanos, que está num corpo físico, mas que apenas se preocupa e governa seus esforços para ver apenas o que está morto e o que vai morrer. Eu diria que hoje a ciência, e é o papel dela, tá? Não estou aqui acusando a ciência, eu falo bem claro, a ciência está cumprindo o papel dela. O papel da ciência não é entrar na área que não lhe compete. A ciência estuda a matéria, e isso ela é muito bem. Está fazendo muito bem. O que escapa da matéria, que é o mundo espiritual, não é papel da ciência. Certo? Bom, então nesse sentido a ciência está de parabéns. Ela sempre vai estar estudando o que está morto, estudando o que vai morrer. O que vai morrer para não morrer. E o que está morto porque morreu, para não acontecer da morte dos demais. Então a ciência está bem, está caminhando nesse sentido. Está ótimo. Mas o reino de Deus escapa aos olhos da ciência, que não é o papel da ciência estudar nessa parte. Por isso, Deus deu instrumentos. Guto, por quê? Quais são os instrumentos? A mediunidade. Tá certo? Para estudar o mundo espiritual. Mas agora vamos lá a pergunta, que eu acho que já vão fazer a pergunta. Guto, por que a ciência pode ser estudada pelo homem? E não, a ciência não tem nada a ver com o mundo espiritual. Porque a ciência material é assim, ó. É metade de uma folha de papel. Toda a ciência material do planeta Terra. Gente, pensa assim. Vamos supor que você fosse a pessoa que mais dominasse a ciência material no planeta Terra. Te mandei para Marte. Você não é ninguém. Te mandei para outro sistema solar. Você não é ninguém. Como a ciência é pequena, como a ciência não muda no sentido de suas leis, nós estamos descobrindo coisas cada vez mais novas. Ela pode ser estudada por nós, humanos, de pequena compreensão. É o jardim de infância do aprendizado do espírito. Mas quando falamos de mundo espiritual, eu estou falando de infinitas civilizações humanas, planetas, espaços, leis, e que os instrumentinhos da ciência não dá para começar. E que até a visão de um homem preso na matéria física, pronto para raciocinar, pesquisar a matéria do mundo que ele está encarnado, está adequado. Mas quando eu falo do mundo espiritual, sua matéria, o teu corpo, o teu cérebro te atrapalha demais você estudar o mundo espiritual. Até sua crença, seus conceitos, seus dogmas, tudo que você... Para você estudar o mundo espiritual, você tem que jogar tudo fora. E poder, para você analisar o mundo espiritual, você vai ter que fazer uma coisa que nós não admitimos. Fechar os olhos. Entrar para dentro de você. E fazer uma viagem. Não tem instrumentos. Então a ciência não alcança, não é o papel dela e nunca será estudar o mundo espiritual. Não vamos pensar que um dia a ciência vai descobrir. Não vai.
Ah, mas um dia ela vai aceitar. Aceitar é uma coisa, estudar é outra. Aceitar que existe espírito, quem sabe um dia aceita. Mas dizer como eles funcionam, como eles não funcionam, isso veio através dos espíritos. Lembre-se que o livro dos espíritos, a doutrina espírita, não veio por nenhum homem. Veio pela revelação dos espíritos. Porque só os espíritos livres da matéria, do corpo físico, do cérebro nosso, é que pode nos dizer de leis, compreender conceitos completamente diferentes daquilo que a nossa pequenez consegue. E até hoje estão estudando o livro dos espíritos, porque às vezes muitos de nós lemos e falando, não entendi. Será que isso é possível? Para nós ver o corpo flutuando, quebrando a lei da gravidade na Terra, é uma coisa fantástica. Para eles é a coisa mais natural manipular os objetos materiais através da força fluídica de um médium. Compreenderam como as leis são totalmente diferentes? Como eu vou aferir isso? Não tem jeito. Então esquece. A ciência não tem que aprovar a espiritualidade. E nunca vai aprovar. Tá certo? Mas tem uma coisa que é muito interessante. A espiritualidade pode desaprovar uma tese da ciência. Facilmente. Tá certo? Como, por exemplo, não existe vida fora da Terra. Vamos ver? Dê tempo ao tempo. Não tem como o homem habitar Marte. Marte não tem água. Será? Vamos ver? Perceberam? A espiritualidade tem muito mais conhecimento que o homem. Enquanto nós estamos fazendo excursões em outros planetas, existem seres vivendo lá. Então, quando eles dizem o que tem, o que não tem, o que é e o que não é, vamos parar um pouquinho para a gente pensar o seguinte: aqui o japonês fala bem do Japão. E o que ele falar do Japão, eu não vou discutir com ele, mas do Brasil eu falo. E aí, o que ele falar do Brasil é errado, eu posso discutir com ele. Cada um na sua alçada, e nós vamos nos dar muito bem. Mas se nós começarmos a interferir, não vai dar muito problema. Vai dar muita discussão e muita confusão. Estar aberto. Nosso papel é estar aberto a aceitar todas as possibilidades do mundo. Portanto, olha aqui. Fechando as duas lições. Porque dar, fechando, quando nos pedir, temos. Mas lembre-se, observe o que te pede. Observe o que te pede. Não é porque alguém está pedindo-lhe dinheiro, quer dinheiro. Talvez ele queira adquirir um vício, alimentar-se do vício com o seu dinheiro. É diferente. Tente entender. Para você entender isso, vai ter que prestar atenção. Vai ter que dar um tempo do seu tempo. Vai ter que se ocupar com aquele ser humano. Isso é caridade. O dar é um sentido apenas de se libertar da sua consciência, tá? De trazer tranquilidade, de fazer parte das leis de Deus, doar. Mas responsabilidade total sua. Para quem e o que se dá. E para que se dá. Depois, ele vem e fecha do dar a vinda do reino de Deus, te mostrando por quê. Que ele fala, olha, analisa, porque se o reino de Deus não vem com aparência exterior, não se sinta culpado quando alguém, por exemplo, lhe pedir dinheiro para ser feliz. Porque se o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é o dinheiro que faz felicidade. Se alguém te pedir saúde, não se sinta culpado por não poder dar a saúde. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não é a saúde exterior que vai torná-lo feliz. Quando alguém lhe pedir sucesso, fama, glória, qualquer coisa desse mundo, lembre-se, não vem com aparência exterior, mas há algo que você pode dar. E isso sim contribui com a felicidade, a paz, e de todos os seres humanos. Dê atenção, dê instrução, dê amor, dê paciência. Enfim, dar-se, doe. De graça o que de graça você recebe. Lembrando sempre que a felicidade do outro
como a sua não vem com aparência exterior. Portanto, não negociamos essa felicidade aqui no mundo de fora. Faça isso e você vai entender que quando você for buscar uma igreja, uma orientação religiosa, não pense que encontrará ali uma proposta financeira, uma proposta de relacionamento, uma proposta de glória, vitória, sucesso, fama. Não, porque da mesma forma sabemos que o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele não virá com nada deste mundo. Se nós entendermos isso, Jesus está bem claro. Nós conseguimos entender perfeitamente aqui, ó, o caminho com Cristo e aqui o caminho com o mundo. Estou no mundo, o meu olhar não perde-se do Cristo. Certo? Eu vou precisar do conhecimento do Cristo, o entendimento, para andar adequadamente no mundo. Mas não preciso do mundo para andar mais feliz, tranquilo, em paz com o Cristo. Uma coisa não tem a ver com a outra.